Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse quadradinho aqui, que a gente também chama de square, tá? E a gente vai fazer ele baseado no gráfico que a gente aprendeu na última aula, tá? Que é esse aqui. Então vamos lá para a nossa videoaula. Vamos começar. O gráfico mostra que a gente tem que fazer aqui, ó, no início, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então a gente vai fazer 6 correntinhas iniciais. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial, tá? E agora, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Depois de feito isso, o gráfico fala pra gente fazer um ponto baixíssimo, unindo a primeira correntinha na última correntinha que a gente fez, tá? Então, vamos lá fazer isso. Eu vou aqui unir minha última correntinha com a primeira correntinha que a gente fez. Você também pode estar iniciando esse trabalho com o anel mágico, tá, gente? Só que como a gente está seguindo aqui o gráfico, vamos fazer aqui essas 6 correntinhas iniciais, tá bom? E pronto, gente, fiz esse ponto baixíssimo aqui. E agora o gráfico pede pra gente estar subindo 3 correntinhas para dar início à primeira carreira, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Depois disso, ele pede pra gente estar fazendo 3 correntinhas, né, de espaço e depois fazer um ponto alto dentro dessa primeira correntinha. Você pode realmente, ó, fazer 3 correntinhas e fazer um ponto alto nessa primeira correntinha que a gente fez, tá? Ou você pode estar inserindo aqui dentro desse anelzinho que se formou, tá? Dentro desse buraquinho que se formou. Eu, particularmente, prefiro inserir aqui dentro do que colocar nas correntinhas, tá bom? Então, eu vou inserir aqui, ó, um ponto alto dentro desse buraquinho, tá? Então, a gente pode ir seguindo, fazendo mais 3 correntinhas e outro ponto alto dentro do buraquinho. 1, 2, 3, um ponto alto. Você pode ir escondendo esse fio já, tá? Esse fio inicial. Então, nós temos aqui 3 pontos altos contando com essas correntinhas iniciais, tá? Então, a gente vai contar elas também. Depois, eu vou continuar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, como mostra aqui o gráfico. E faço um ponto alto dentro do buraquinho. Tá? Então, agora eu tenho 4 pontos altos dentro do buraquinho. Aqui mostra que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui e quando chegar no final, eu venho e mostro pra vocês. E pronto, gente. Cheguei aqui no meu final, no meu último ponto alto, o gráfico pede pra gente fazer as nossas 3 últimas correntinhas e unir elas no nosso primeiro ponto alto ou as primeiras correntinhas que a gente fez, tá? Então, vamos lá, ó. Vou endireitar aqui elas e vou fazer, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, fazendo assim o meu fechamento de carreira, tá? E você vê que se formou aqui tipo uma florzinha, né? Esse fio aqui atrás, você pode cortar, tá? Esse aqui a gente pode cortar. Se fosse o anel mágico, a gente não iria cortar, tá? A gente teria que fazer o arremate desse fio, se caso fosse o anel mágico, tá? Mas como não é, a gente pode cortar direto. Então, pronto. Aqui no gráfico, ele pede pra gente estar mudando de cor na carreira 2, tá? Então, a gente teria que mudar de cor, no caso eu usei a cor castanho claro para a carreira 2. E vamos fazer aquela emenda no fio, vamos fazer o nó de tecelão, tá bom? Se você preferir, você pode estar cortando o fio aqui e arrematando ele nesse pontinho, tá? Normalmente. Mas eu vou fazer aqui o nó de tecelão, que eu já ensinei para vocês, e aí eu vou fazer e já volto. Pronto, gente, já fiz aqui meu nó de tecelão, vocês podem ver que já troquei a cor do fio. Eu já ensinei ele aqui em outra aula para vocês, tá bom? E agora, vamos continuar no gráfico, tá?
Esse gráfico pede pra gente estar fazendo outro ponto baixíssimo em cima dessa primeira correntinha, tá? Você também pode estar fazendo esse ponto baixíssimo dentro desse buraquinho aqui que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Então, o gráfico pede pra gente fazer aqui nessa primeira correntinha, mas particularmente eu acho melhor a gente estar fazendo aqui nesse buraquinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer meu ponto baixíssimo, porque a lógica desse ponto baixíssimo nesse lugar é exatamente não ter que começar a segunda carreira aqui em cima dessas correntinhas, tá? A gente vai fazer agora pontos altos dentro desses buraquinhos, por isso que a gente fez um ponto baixíssimo aqui dentro desse buraquinho para estar iniciando os próximos pontos altos. Então, vamos lá. O gráfico pede pra gente estar fazendo 3 correntinhas para dar início à segunda carreira, tá? Então, vamos fazer 3 correntinhas de subida para dar início à segunda carreira. Depois, ele pede para fazer 3 pontos altos dentro desse buraquinho. Então, vamos fazer 1, 2 e 3. Pronto. Ao todo, nós temos 4 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais, tá? E agora, o gráfico pede pra gente estar fazendo 2 correntinhas de espaço e pular um ponto alto de base, tá? Então, vamos fazer 2 correntinhas de espaço e vamos pular esse ponto alto de base aqui, tá? E vamos continuar fazendo no próximo buraquinho aqui do lado. Vamos fazer mais 4 pontos altos aqui do lado, tá? Então, 1, 2, deixa eu focar a câmera aqui para vocês. Pronto. 3 e 4. Pronto. E aí, a gente vai seguindo assim, dessa forma, fazendo 2 correntinhas, pula um pontinho de base, faz 4 pontos altos dentro do buraquinho. Faz 2 correntinhas, pula um ponto alto de base e faz 4 pontos altos dentro do buraquinho. Eu vou fazendo aqui, tá? E aí, quando eu chegar no final, eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Pronto, gente, finalizei aqui meus pontos altos da segunda carreira. E aqui no finalzinho, o gráfico pede pra gente estar fazendo 2 correntinhas e tá finalizando com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde a gente fez a subida para iniciar a segunda carreira. Então, eu faço 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha de subida. Pronto. E pronto, vocês podem ver que já tá se formando um quadradinho, né? Olha só, tá bom? E aqui na terceira carreira, agora a gente tem a troca de cor. No caso, eu vou estar utilizando a cor rosa claro, tá bom? E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar o fio, arrematar o fio aqui atrás, ó, nesses pontos altos, e iniciar com uma nova cor aqui dentro desse buraquinho, que é o intuito da terceira carreira, ó, iniciar a terceira carreira dentro desse buraquinho. Ou a gente pode estar fazendo o quê? Que muitas meninas fazem isso também, tá? Vamos fazer pontos baixíssimos até chegar no próximo buraquinho, que é onde a gente precisa iniciar a carreira, tá? Ó, porque o intuito da terceira carreira é iniciar dentro do buraquinho. Assim, ó. 2, 3. Então, assim, ó, como se fossem essas 3 correntinhas iniciando aqui, tá? E aí, a gente segue fazendo os próximos pontos, claro, com a outra cor. Mas, existe uma terceira forma e eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, tá? Então, gente, a terceira forma é a seguinte. Nós vamos cortar o nosso fio, tá? Deixar mais ou menos um dedo. Vamos cortar o nosso fio e fazer aqui um nó de tecelão unindo o fio marrom ao fio rosa. Mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, gente. Fiz aqui meu nozinho de tecelão, como vocês podem ver. E agora eu vou desmanchar essas 2 últimas correntinhas. E por que que eu vou desmanchar
essas duas últimas correntinhas. A gente quer iniciar a próxima carreira aqui no cantinho, né? Para fazer os próximos pontos dentro desse buraquinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um meio ponto alto. E por que o meio ponto alto? Porque o meio ponto alto é como se fosse o espaço de duas correntinhas. Vamos fazer um meio ponto alto aqui, ó, aonde a gente iria finalizar a nossa carreira. Ó, faço um meio ponto alto, tá? E pronto. Olha, agora a gente pode trabalhar aqui dentro, porque se a gente fizesse o ponto baixíssimo aqui, quando a gente iniciou, a gente não conseguiria trabalhar aqui atrás, né? Porque ele estaria na frente, a gente teria que trabalhar aqui atrás. Mas como a gente finalizou aqui, ó, no cantinho, a gente vai conseguir trabalhar dentro desse buraquinho, tá? E fazer esse meio ponto alto é o mesmo se a gente estivesse fazendo duas correntinhas, porque dá o mesmo tamanho aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas de subida. 1, 2 e 3. E agora, eu vou fazer aqui dentro desse buraquinho mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos dentro desse mesmo buraquinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que aqui ficou muito largo. Tomem cuidado, gente, para os pontos de vocês não ficar muito largo e outro muito apertado. Tem que ser tudo uniforme, tá? Para o trabalho ficar legal. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Agora, o gráfico pede para a gente fazer uma correntinha de espaço, pular esses 4 pontos de base e fazer mais 6 pontos altos dentro do próximo buraquinho, tá? Então, vamos fazer uma correntinha de espaço, pular esses 4 pontos de base e fazer mais 6 pontos altos dentro desse buraquinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. E agora eu tenho 2 conjuntinhos de 6 pontos altos, tá? E a mesma coisa aqui no gráfico, temos 2 conjuntinhos. E agora vamos fazer 3 correntinhas para estar fazendo essa lateral aqui, tá? Então, vamos fazer 1, 2 e 3. E agora, vamos pular 4 pontos de base e fazer mais 6 pontos altos no próximo buraquinho. Então, vamos pular 4 pontos de base e fazer mais 6 pontos altos dentro desse buraquinho, tá? Eu vou fazer esses 6 pontos e já volto aqui com vocês. E pronto, gente, temos 3 conjuntinhos de pontos altos, tá? E agora é só seguir da mesma maneira, ó. Agora aqui o gráfico pede pra gente fazer uma correntinha, pular 4 pontos de base, fazer 6 pontos altos dentro do próximo buraquinho. Depois na lateral você vai precisar fazer 3 correntinhas ao invés de uma, tá? Então é só a gente seguir assim e a nossa terceira carreira vai estar pronta. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, finalizei aqui minha terceira carreira e agora o gráfico finaliza aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? E depois ele começa a quarta carreira aqui desse lado para trocar a cor, tá bom? E o que a gente pode estar fazendo para não precisar arrematar o fio uma vez aqui e depois arrematar o fio aqui novamente para iniciar a carreira? Porque agora a gente vai trocar de cor, né? A gente pode fazer aquele mesmo processo que a gente fez na carreira de baixo. A gente pode cortar o fio aqui, fazer o nó de tecelão e fazer aqui, ó, um ponto alto dentro dessa correntinha aqui, tá? Por que um ponto alto? Porque aqui, ó, finaliza com 3 correntinhas. Então, o ponto alto, ele vai dar o espacinho de 3 correntinhas, tá bom?
E eu vou estar fazendo aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, eu fiz a minha emenda aqui, ó, com o nó de tecelão. E agora eu vou fazer um ponto alto aqui na minha terceira correntinha inicial, pra gente tá dando aquele espacinho que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Pronto. Então, formamos aqui esse espacinho. E agora, a gente vai seguir fazendo a carreira de número 4, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, como o gráfico indica. 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse buraquinho de base, tá? Um ponto alto dentro deste buraquinho. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas para tá fazendo essa lateral. 1, 2 e 3. E agora, eu vou tá fazendo 2 pontos altos dentro desse espacinho aqui. 1 e 2. Formamos aqui o que a gente chama de ponto leque, né? Que é esse pontinho aqui, ó, que se forma, parecendo com um lequezinho, tá? E agora a gente vai seguir fazendo 3 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo no quarto ponto aqui de base, tá? No quarto ponto alto aqui de base. Então, vamos fazer, ó, 3 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo, ó, no quarto ponto de base. Aqui é o meu primeiro ponto. 2, 3, 4. No meu quarto ponto, eu faço um ponto baixo. E vamos continuar o nosso gráfico fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo aqui dentro desse espacinho, tá bom? Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e vamos inserir nosso ponto baixo aqui dentro desse espaço. E pronto. Agora, eu faço mais 3 correntinhas e faço um ponto baixo dentro do meu quarto ponto de base. Então, vamos 1, 2 e 3 e vou fazer um ponto baixo aqui no meu quarto ponto de base. E agora, eu faço mais 3 correntinhas, faço 2 pontos altos dentro desse espacinho. 3 correntinhas. 2 pontos altos aqui dentro, 1 e 2. Faço agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço mais 2 pontos altos dentro desse buraquinho, para formar o nosso segundo ponto leque. E 2. E aí, vocês podem ver que o nosso quadradinho já está se formando, né? Olha só. Eu vou finalizar aqui essa carreira, é só seguir dessa mesma forma, tá? Não é complicado. Então, aqui vocês vão fazer, ó, os 2 pontos altos aqui nesse buraquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no quarto ponto de base, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, nesse espacinho, e vai seguir assim, dessa forma, até chegar no final, tá? Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui no final da minha quarta carreira, tá? Vocês podem ver que o quadradinho já está formado, né? Olha só, só vou ajeitando aqui, ó, pra vocês verem. Olha que legal. E aí, eu vou fazer aqui, ó, pra finalizar, 3 correntinhas e inserir aqui, ó, na minha terceira correntinha de subida, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, e vou inserir aqui, ó, na minha terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo pra gente fechar a carreira, tá? Olha só que gracinha, gente. E agora, nessa última carreira, carreira de número 5, a gente teria que virar o nosso trabalho, né? Porque o ponto baixíssimo tá aqui desse lado, e fazer o acabamento do outro lado, tá? Mas, como na próxima aula a gente vai unir um square no outro, eu vou fazer o acabamento desse lado mesmo, tá? Não vou virar ele, porque para fazer a junção dos quadradinhos, a gente vai precisar que esse acabamento esteja virado para esse lado, tá bom? Mas se você quiser seguir o gráfico, você pode
fazer o seguinte, ó. Fazer uma correntinha aqui, virar o seu trabalho e fazer o acabamento desse lado com pontos baixos, tá? Dessa forma, vai fazendo ponto baixo e aí você vai seguir o gráfico. Mas, como eu vou unir um square no outro na próxima aula, eu vou ter que fazer dessa forma para vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer a quinta carreira da seguinte forma. A gente vai fazer uma correntinha e vai vir trabalhando pontos baixos até chegar aqui na lateral e fazer 3 correntinhas. Então, vamos lá. Eu fiz uma correntinha aqui, vou trabalhar um ponto baixo em cima desse ponto alto. E agora aqui na lateral, ó, vocês podem ver que tem 2 pontos baixos e 3 correntinhas depois, tá? Então, a gente vai fazer, ó, 2 pontos baixos. Opa! E 3 correntinhas, tá? Agora, nós temos aqui, ó, mais 2 pontos baixos dentro desse espacinho. Então, vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E agora, nós temos 2 pontos baixos dentro desses 2 pontos altos de base. Então, vamos lá fazer, ó, 1 e 2. E agora, aqui, ó, no gráfico, mostra que a gente tem que fazer 3 pontos baixos para cada correntinha, tá? Então, aqui dentro, nós vamos inserir 3 pontos baixos. Aqui eu tenho 2 e vou fazer o meu terceiro ponto baixo, tá? Pronto, agora chegando aqui, ó, o gráfico mostra que tem esse ponto baixo na carreira de base e nós temos que fazer um ponto baixo em cima dele, tá? Então, vamos fazer aqui um ponto baixo. Assim, ó. Chegando aqui nas correntinhas, a gente faz 3 pontos baixos e vamos seguindo assim por toda essa carreira. Essa carreira é bem fácil, é só de ponto baixo e correntinhas nas laterais, tá, gente? Eu vou finalizar ela aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui meu square, tá? Eu fiz um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que a gente subiu pra fazer a quinta carreira, tá bom? Ainda não arrematei meu fio, mas agora é só arrematar, tá bom? E é isso, meninas, eu espero que vocês realmente tenham gostado da videoaula e aprendido a fazer esse square, tá? Então, até a próxima aula!